Esta é a nossa segunda semana do Fevereiro Fofo 2019 e para essa semana eu separei algumas histórias que eu não indicaria. Afinal, eu nunca aconselharia uma jovem a beijar um homem que a sequestrou. Que tipo de mensagem é essa? E em especial com um cabelo e um batom apropriado para esta mensagem, visto que essa é uma situação da Rainha Má de Once Upon a Time. Na verdade, eu me sinto muito desconfortável em comentar histórias que eu não gosto, porque tirando quando elas são muito bizarras, muito problemáticas, tem alguma falha de representação absurda, eu não me sinto apta a fazer nenhum tipo de comentário, até porque eu não tenho treinamento formal nesse tipo de observação, nesse tipo de coisa. Então, eu preferi procurar coisas que eu não gosto, traços que eu não gosto em Bela e a Fera e comentar histórias que têm essas questões que eu não acho que entram dentro do que Bela e a Fera é hoje em dia, dentro da proposta que se busca para um Bela e a Fera moderno. Mas no geral eu não gosto de falar de livros que eu não gosto, principalmente quando são autores independentes. Parece que eu tô me desfazendo do esforço alheio, eu me sinto bem incomodada. Eu acho muito mais fácil falar de um autor grande. É menos estranho. Isso tudo é para dizer que eu não gostei nem de O Anjo e a Fera, nem de Cold King, nem de Beastly. Todos eles dão uma versão da história em que nós leitores... Como disse, não é uma coisa que eu busco nas minhas versões de Bela e a Fera. Não sei se dá pra notar, eu tenho um padrão. Eu leio histórias sobre pessoas tentando ser boas. Às vezes elas têm um reino e uma espada mágica, às vezes elas estão sob alguma maldição, às vezes elas estão compensando um passado sombrio. Algumas nem pararam pra pensar isso, sabe, dentro da imagem geral, dentro da ideia geral da história, mas elas estão tentando fazer alguma coisa para se tornar pessoas melhores. E aí, se eu for ler uma história em que a personagem 1 está aguentando todos os chiliques e rebeldias do personagem 2, e a personagem 1 segura as pontas e corrige o personagem 2, eu espero que o personagem 2 seja uma criança. E a personagem seja mãe, seja uma babá, seja uma professora, e que não haja nenhum romance entre essas duas personagens. Não rola mocinha babá passando pano pra homem velho. E Cold King poderia ser próximo de Enraizado, sabe? Quando você pega pra ver o resumo da história. A diferença tá no fato que a autora de Enraizados quis deixar claro o máximo de vezes possível que o relacionamento entre a Agnieszka, espero que agora seja certo, e do Sarkhan fosse o mais saudável possível. Ela quis desfazer tudo que pudesse passar uma ideia de que aquele relacionamento não seria saudável, ou não seria igual, ou que um fosse ter mais poder que o outro. Em Cold King, o rei gelado do título já começa jogando a mocinha no calabouço e sabe, com tortura psicológica mesmo. Eu vou te deixar aí até que você dependa de mim o suficiente para que você nunca vá embora, se sinta grata e feliz morando nessa casa e que faça tudo o que eu mandar, porque eu quero. Você tem que depender. A ideia dele é que todos os empregados dependam dele para tudo. E eles passam por uma tortura psicológica e física razoavelmente longa. E aí você diz, não, isso vai ser... Isso já é uma coisa que vai te deixar desconfortável pro resto do livro, mas aí quando isso se repete, é muito, muito, muito estranho. E, veja bem, eu botei aqui, eu anotei. Ainda que melhorasse, eu anotei todos os pontos em que há problemas.
Eu teria muitas ressalvas no relacionamento entre uma menina completamente abandonada pela família, num lugar desconhecido após tortura psicológica e física, se apaixonando pelo patrão maligno de 300 anos que a torturou. Eu ficaria horrorizada. E esse livro foi lido na base do ódio. Eu tô lendo... Outro livro que eu tô lendo na base do ódio é O Anjo e a Fera. E nem sei se eu vou terminar. A autora inicia o livro propondo que ela vai discutir vários temas pesados e muita coisa fica para trás. Algumas coisas até fazem sentido mesmo que pareçam despropositadas. A Rosaline, a mocinha da história, achar que tá grávida quando ela não tem nenhum conhecimento do próprio corpo, ok. Todo mundo entrar nessa onda com ela, ok. Só chamarem o médico depois de um casamento às pressas para verificar o que aconteceu é estranho. Escrever que seu personagem tem pesadelos, ok. Mas dos pesadelos, você querer que ele pareça uma pessoa atormentada, com um passado triste e cheio de problemas com o passado, não é assim que funciona. Em romances que não são gráficos, no geral, por exemplo, Cidade do Sol eu não consigo ler de jeito nenhum, mas se não é nesse nível, eu consigo terminar a história na base do ódio, esperando a mocinha se revoltar e fugir e fazer alguma coisa. Tipo, em Cold King eu fiquei esperando a Calha até o final fugir, se mudar pra longe e roubar o máximo possível que esse rei gelado tinha. E eu já li um Bela Fera assim, aliás, há muito tempo. Foi uma fic onde eu conheci Dead Can Dance e Winds That Shake the Barley se tornou uma das minhas músicas favoritas. Era um Bela Fera em que a Bela vai pro castelo exatamente esperando a fera morrer, esperando a maldição consumir a fera para pegar tudo que ele tinha. E você fica nessa dúvida o tempo todo se ela vai mudar de ideia, se ela vai se tornar uma pessoa, se ela vai realmente se apaixonar por ele, ou se ela tá ainda só fingindo. Óbvio, ela tá fingindo, ela vai terminar fingindo, mas a dúvida é tão boa, a dúvida consome tanto, sabe? É maravilhoso. Eu queria ler essa fic de novo, mas era uma fic de Nuyasha que eu li em 2003, 2004, nunca mais a acharei de novo. Triste. Em Beastly, que é outra história que eu não indicaria, outra mocinha sozinha, agora uma mocinha sozinha com um pai alcoólatra, é sequestrada por um riquinho bosta, que no filme ele só fica feio, umas cicatrizes estranhas, e no livro ele realmente fica animalesco como uma fera ficaria. O objetivo da história é fazer a mocinha gostar dele, o que não deve ser tão difícil desde que ele a isolou do contato humano e ele a mantém em cárcere privado. De certa forma, me incomoda a quantidade de paralelos que Beastly tem entre Beastly e Bela Fera da versão antiga. A que eu gosto, óbvio, a de 1998? Antes, 90, deve ser 96. Whatever. Tem os mesmos pontos importantes da história. Tem a fera fazendo justiça com as próprias mãos, tem um espelho mágico e outras coisas que eu não anotei. Eram pontos muito próximos e eu não conseguia gostar de Beastly, então eu queria entender por que eu gostava de um e não gostava de outro. O que eu entendi foi que, primeiro, o Kyle no início é escrito de uma forma muito forçada, como alguém que faz bullying, como um bully. Então, você acaba não conseguindo gostar nem da escrita da autora no início. Depois tem todo o estoque com o espelho mágico que ele faz, inclusive com a Linda. Depois tem a Linda sendo forçada pra morar com ele, sem escolha, sem nenhum... Eu fico no lugar dele pra ficar no lugar do pai. Ela realmente é forçada a estar ali. O único propósito dela naquele lugar é se apaixonar pelo Kyle pra desfazer a maldição. E quando mais próximo do final, até que o Kyle é meio estranho. Mas toda aquela construção de relacionamento já não servia, já não era o que eu queria ler. Não tenha cuidado, como eu disse antes, não tenha cuidado de enraizado, de ter um ponto final para recomeçar melhor e recomeçar direito. E esse é o ponto principal. Mesmo que não vai se discutir todas essas síndromes de Estocolmo, síndrome de Lima, etc. Se a relação de poder, se a situação de cárcere existe,
Não tem como esperar que os leitores não fiquem desconfortáveis em alguns momentos. Eu gosto de que os autores tenham essa percepção de que eles não querem escrever relacionamentos que iniciam num sequestro, que estão baseados em sequestro. Se tu for ler o da Madame Le Prince-Pimon, que é o tido como original, o foco dela é outro. Ela escreve sobre boas maneiras, sobre o que esperar de um casamento, sobre... É uma história da Bella e que a Bella tem que perceber para gostar da fera. E nas histórias atuais, a gente quer entender o monstro. A gente quer simpatizar com ele. E isso não é possível se ele for realmente horrível. Se é alguém que se aproveita de uma situação de poder e que é alguém que cria um cárcere privado para forçar alguém a gostar dele. Então, é isso. Não, a gente quer gostar do monstro. A gente não quer que ele seja um monstro de verdade. A gente quer que ele seja uma pessoa não entendida pela sociedade. E eu vou falar sobre isso depois.